Oi pessoal, tudo bem? Bom, na semana passada, retrasada, não me lembro muito bem, eu fiz junto com vocês algumas resoluções para prova de admissão ao EAGS. Eu selecionei 8 questões, nós fizemos apenas 4, então hoje nós vamos fazer as outras 4, tudo bem? Nós havíamos finalizado a 28, então agora a gente vai para 30 em diante. Aqui o tema é regência verbal e a pergunta é: em qual alternativa o emprego da regência verbal está incorreto? Bom, as opções elas estão se referindo ou ao verbo lembrar ou ao verbo esquecer. E aí vamos relembrar ou saber, né, ou conhecer quais são as regências desses dois verbos. Bom, o verbo lembrar ele exige o complemento indireto se o verbo for reflexivo. Ah, como assim? Se eu falo assim, ó, eu não me lembrei, ó, me lembrei. Se eu usar essa estrutura, que a gente vai chamar de reflexiva, eu não me lembrei, o verbo vai exigir um complemento indireto. Então, se eu falo assim, ó, eu não me lembrei do dever da escola. E eu não me lembrei o dever da escola. Esse é bem óbvio, né? Porque quando nessa frase ficou bem óbvio. Mas, se eu falo, eu não lembrei do dever da escola, aí nós temos um problema de regência na gramática padrão, tá? Então, o verbo lembrar-se é lembrar-se de, tudo bem? A mesma coisa acontece com o verbo esquecer. Então, se eu falo, eu esqueci-me de algo ou eu esqueci algo. Se eu uso a partícula, né, reflexiva, eu vou usar o de, a preposição. Se eu não uso a partícula reflexiva, então eu não vou usar o objeto indireto aí, a preposição, melhor dizendo, bem? Então, sabendo disso, vamos tentar resolver essa questão aqui. Ó, a letra A é: lembro-me das pessoas que me ajudaram nos momentos difíceis. Esse aqui é exatamente como eu disse, ó, lembrar-me de algo. Então, tá correta. Letra B, esqueceu de ir ao banco pagar a conta de telefone. Ora, o verbo esquecer, para selecionar essa preposição de, ele precisa ser reflexivo. Então, ele precisa ser esqueceu-se de ir. Então, a gente já achou a opção incorreta, tá bom? Mas vamos fazer as outras pra gente ir aprendendo, refletindo. Ó, eu sempre esqueço o nome dos meus alunos. Está ok, por quê? Se eu colocasse eu sempre esqueço do nome, aí nós teríamos um problema de regência verbal. Então, eu sempre esqueço o nome ou eu sempre me esqueço do nome, tudo bem? Letra D, depois do acidente não lembrava nada. Aqui também tá ok, ó. Depois do acidente não lembrava nada. Se eu quisesse colocar não lembrava de nada, então não me lembrava de nada, tudo bem? Tranquilo? Letra B é a incorreta, todas as outras obedecem à regência verbal da gramática padrão. Ok, vamos para essa aqui. Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas altera o sentido do período. Bom, então vamos ver. Aqui é colocação de vírgula. Então, se eu omitir, vai alterar o sentido, ok? Então tem, ó, é necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro semestre. Se eu tirar essas vírgulas, será que eu altero o sentido? Não, eu não altero o sentido. Ó, é necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro semestre. Eu não altero o sentido. Essas vírgulas são necessárias? São, porque elas estão bem no meio da oração, né? Então, eu tenho aqui, ó, o objeto
né, o verbo e na verdade até verbo de ligação e predicativo do sujeito, e aqui é o sujeito. Então, quando eu coloco alguma palavra que não faz parte aí do sujeito, verbo e objeto, eu coloco no meio do sujeito, verbo ou objeto, eu preciso marcar isso com vírgula. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi alterar o sentido do período. Então, por isso que apesar de tirar essas vírgulas que são obrigatórias, essa não é a opção. Por quê? Porque não altera o período, ok? B. As novelas estão abordando, ultimamente, temas muito polêmicos. Aqui é igual essa oração de cima. A diferença é que esse aqui é um portanto, né, uma conjunção, e aqui vai ser um adjunto adverbial de modo, mas também está bem no meio, né, do sujeito, verbo e objeto. Só que não está alterando o sentido. Se nós tirássemos a vírgula, o sentido não iria ser alterado. Tudo bem? C. O investimento em educação básica no Brasil deveria ser prioridade. De novo, é a mesma coisa das duas orações de cima. Aqui as vírgulas são obrigatórias, mas se eu tirá-las, nós não vamos perder o sentido, né? De que no Brasil, eu até poderia deslocar para qualquer outro lugar. No Brasil, o investimento em educação básica deveria ser prioridade. O investimento em educação básica deveria ser prioridade no Brasil. Então, assim, o uso das vírgulas é obrigatório, mas se eu tirá-las, eu não mudo a estrutura, né? Ou melhor, não mudo o sentido do texto, da oração. Bom, é óbvio, né? Então, que a D é a opção que a gente precisa marcar, mas vamos entender por quê. Diz assim, ó, os funcionários que não optaram pelas férias coletivas foram demitidos da empresa. Se eu tirar essas vírgulas, será que eu tenho um comprometimento no sentido? Sim, eu tenho. Por quê? Do jeito que está colocado aqui, entre as vírgulas, esse trecho aqui, ele está explicando esse trecho anterior. A gente vai chamar de adjetivas explicativas, mas sem dar muitos nomes, esse termo aqui, ele está explicando apenas esse termo anterior. O que significa dizer que todos os funcionários foram demitidos da empresa. E foram demitidos da empresa por quê? Porque eles não optaram pelas férias coletivas. Então, a empresa demitiu todo mundo. Por quê? Os funcionários, esses funcionários, né, eles não optaram pelas férias coletivas, foram demitidos da empresa. Tudo bem? Agora, se eu retiro as vírgulas, gente, apenas os funcionários que não optaram pelas férias foram demitidos. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa com 50 funcionários, 10 deles não optaram pelas férias coletivas, então esses vão ser demitidos e os outros 40 vão continuar na empresa, porque aceitaram as férias coletivas. Então, prestem atenção que quando eu retiro as vírgulas, eu seleciono o meu grupo, né? Então, se eu retirar essas vírgulas, eu estarei dizendo que existem funcionários e existem funcionários que não optaram pelas férias coletivas. Que não optaram pelas férias coletivas, mas existem outros que optaram. Tudo bem? Então, esse é o poder da vírgula nesse momento. E se eu colocar aqui, as vírgulas, todos os funcionários não optaram, os funcionários que não optaram pelas férias coletivas foram demitidos da empresa. Muito difícil, professora, muito abstrato, mas eu tô dizendo para você, quando você tiver esse tipo de estrutura, que explica o termo anterior, que diz respeito ao termo anterior, se ele tiver entre vírgulas, ele vai estar dizendo da totalidade do termo anterior. Se não tiverem as vírgulas, ele vai estar dizendo apenas de parte daquele termo anterior. Tudo bem? Então, essa é a opção que nós devemos marcar. Questão 34. Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado. Então, vamos embora. Essa é difícil. Mas por que é difícil? Porque eles pegam trechos de obras
que a gente não conhece tanto, e que a composição, né, o sujeito e o objeto, eles estão invertidos na frase e tudo mais. Então, a gente precisa encontrar quem é o verbo e perguntar para ele quem é o sujeito, porque nem sempre vai estar na ordem canônica, né? Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, tudo bem? Então tem aqui, ó, letra A. O trovão ribombava, nunca nem ouvi essa palavra, ribombava de instante a instante. Então, quem é o verbo? Apesar da gente não saber o que significa ribombava, a gente tem a ideia de que é um verbo, porque, ó, ele tem tempo, ele pode ser singular ou plural, ele tem um modo, tem um aspecto, né? Então, o trovão, por exemplo, a gente sabe que não é verbo, né? É um substantivo, mas ribombava, a gente vê que é um verbo, porque eu posso conjugar. Então, ele ribombava, eles ribombavam, ok? Então, eu vou perguntar para ele, quem ribombava de instante a instante? O trovão. Pronto, já achei o meu sujeito, ok? Essa foi tranquila, essa primeira, mas aí pediu da gente que nós identificássemos, apesar de não conhecer o significado da palavra, que nós identificássemos quem é o verbo e perguntar para ele o sujeito. Agora, você pode confundir com a letra B, olha só. Nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Então você vem aqui, ó, os teus olhos umedece algo. E aí você pensa, gente, tem duas opções corretas, a A e a B. Só que a B não é sujeito, os teus olhos não é sujeito. Por quê? Se você prestar atenção, ó, umedece. Quem umedece? Não é os teus olhos. Por quê? Porque se fossem os teus olhos, seria umedecem. Entendeu? Então aqui, ó, o pranto umedece os teus olhos. Então, neste caso, quem é sujeito aqui é o pranto e não os teus olhos, né? Então, como ele tá pedindo, ó, a opção, ele marca uma palavra, um trecho, e diz que esse trecho é o sujeito. Na letra A nós descobrimos que é sim, só que na letra B tá errado. Não o sujeito não é os teus olhos, mas sim o pranto, tudo bem? E aí percebam que quem me disse tudo isso? O verbo, ok? Letra C. Aqui e além, recantos e arvoredos sugestionavam trágicos segredos. Então, a gente vai perguntar aqui para o verbo, né? O que sugestionavam trágicos segredos? Recantos e arvoredos. Não é o aqui e o além. Inclusive, o aqui e o além é adjunto. Tudo bem? Então, só que ele está marcando todo o trecho, sendo que apenas recantos e arvoredos é que é o sujeito, tudo bem? Então, essa aqui também está incorreta. Doiravam-lhe o cabelo claros lumes do sacrossanto esplendor antigo. Aí a gente pergunta, quem doirava? E sim, gente, esse doiravam é de dourar, né? Uma língua mais antiga, um português mais histórico, eles, em vez de dourar, eles falavam doirar, tá? Então, quem doiravam-lhe o cabelo? Claros lumes do sacrossanto esplendor antigo. Então, na verdade, esse é o sujeito, tirando o Cruz de Souza. Esse é o sujeito e não o cabelo. O cabelo aqui vai ser o complemento do doiravam-lhe, tudo bem? Então, ótimo. Vamos para a última questão. E nessa última questão, sejam malas. Quando tiverem assim, ó, as opções e você tiver em dúvida, tentem jogar, vou diminuir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver as opções, tá? Ó, aqui é só a questão, então deixa eu aumentar para não ficar tão pequeno e a gente vê só as opções aqui, o comando e as questões. Então, se você tiver com dúvida, veja as opções,
né? Então você vai preenchendo e você fala, poxa, mas aqui nesse caso aqui é crase. Poxa, mas eu tô em dúvida se esse aqui vai com crase, não vai com crase. Veja as opções, tá bem? Porque as opções elas podem te ajudar. Então tá escrito aqui, ó. É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava abrir o jogo com Ana Maria. Durante a conversa, gente, será que aqui tem crase? Presta atenção. Durante a conversa, esse durante eles pede uma preposição? Não, gente, não pede. Os únicos durante é um adjunto, né? Adjunto adverbial aí de tempo. Quem seleciona uma preposição vai ser ou o verbo ou o nome. Então, nesse caso, não faz sentido ter preposição aqui. Então, só tem o artigo que acompanha a conversa, que é a conversa. Então, ó, isso aqui vai ser um artigo apenas, não vai ter crase. E aí, você já pode, ó, ver aqui dentre as suas opções qual é a primeira palavra, o primeiro artigo, o primeiro A que não tem a crase. E aí você já elimina 2, ó. Então aqui as suas chances aumentaram muito, porque você vai ou escolher essa ou escolher essa, tudo bem? Porque ambas não têm a crase. Então, durante a conversa, tudo foi dito às claras. O que é dizer às claras? Dizer às claras é dizer de forma transparente, de maneira transparente. Então, aqui é uma expressão que a gente já usa, a maneira de. Essa é uma estrutura fixa que nós já usamos com a crase. Então, se eu falo assim, à procura de, à espera de, às claras, todas essas estruturas, à vontade, elas já vêm com a preposição, o artigo, porque elas já são estruturas fixas, elas já vêm com a sua crase. Ai, professora, mas eu não sabia disso. Tudo bem. Então, vamos considerar que a gente aqui, ó, tá em dúvida. E aí até vou colocar aqui. Ó, a gente tá em dúvida, não sabe se é com ou se é sem. E a minha opção aqui, ó, tem com e tem sem. Vamos para a próxima. Então, durante a conversa, tudo foi dito às claras. Confessei a ela. Gente, presta atenção. A crase, ela acontece porque tem uma preposição e tem um artigo. Desculpa, aqui a cachorrada late solto. Eu tenho, né, o verbo e ele pede uma preposição a. E eu tenho um substantivo que também pede a preposição a. Com isso, eu não posso falar a, né? E aí eu coloco a crase. Presta atenção, ó. Confessei. Quem confessa, confessa algo, não tem preposição, mas confessa a alguém. Quando então o meu complemento é alguém, ele pede uma preposição. E é exatamente o que está acontecendo, ó. Confessei a alguém. Quem é esse alguém? Ela. Então, confessei a ela. Tudo bem? Então, tem esse a de preposição. Só que será que tem a de artigo? Gente, eu não coloco artigo em frente a pronome pessoal, né? Então eu não falo, ô fulano, o ele veio aqui hoje, né? Eu não falo o ele veio aqui hoje, ele veio aqui hoje. Então o pronome aqui, ó, ela, não pede artigo, ou seja, esse a é unicamente de quê? De preposição. E aí você já elimina a sua dúvida anterior, que é entre a e a D. Aí você já percebe que o que, ó, o anterior tinha crase, porque aqui, ó, tem crase, e esse não tem, só que esse eu já tenho certeza, ó. Por quê? Porque aqui não tem crase. Tudo bem? Agora vamos só acompanhar para ver se de fato todas essas opções aqui preenchem esses espaços em branco.
Então, confessei a ela que não podíamos mais continuar juntos pelos motivos que aleguei. E, à medida que eu falava, esse aqui, opa, foi até demais, né? À medida que eu falava, também tem crase. É uma estrutura, como eu disse a vocês, é uma estrutura fixa. Então, ó, à medida que... a proporção que... Todas essas frases, elas já vêm fixas na nossa língua e elas já possuem a crase, tudo bem? E isso pode ser confirmado aqui, ó. Ok? Comecei a estranhar. Então, quem começa algo, né? Começou que algo, comecei a estranhar. Esse estranhar é verbo. Então, não existe artigo frente a verbo. Então, é apenas uma preposição simples, ó. Comecei a estranhar. Sua reação impassível, considerando a sua característica emocional tão explosiva. Só um instantinho que faltou colocar aqui isso. Então, considerando a sua característica. Quem considera algo, né? Então, sem preposição. E sua característica, a sua característica é apenas um artigo aqui. Tudo bem? Então, não precisa de crase, porque não tem outra preposição. O verbo considerar, considera algo e não considera a algo, ok? Então, vamos só checar. Aqui, ó, o primeiro a sem crase. Segundo a com crase. Terceiro a sem crase. Quarto a com crase. Quinto sem e sexto sem. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Essas questões que eu selecionei da prova EAGS foram as questões que nós já abordamos este ano no terceiro ano. Então, caso vocês queiram que eu faça toda a prova, mande aí nos comentários, mas para isso eu vou recomendar o estudo de novos temas. Por quê? Porque vão ser temas que nós ainda não falamos no terceiro ano. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado. Estudem bastante, afinal são 40 questões só de português e eu acredito que refazendo as provas vocês vão ter um bom sucesso, tá bom? Ó, um beijo e até mais!